Existe um poder silencioso que transcende a beleza física, as palavras elaboradas e a aparência externa. Um poder invisível, mas palpável, que desperta a atenção de todos e faz certas pessoas se tornarem inesquecíveis. É o que chamamos de magnetismo sexual. E aqui surge a grande pergunta: o que realmente torna um ser humano irresistível? Imagine entrar numa sala cheia de gente. Ninguém te conhece. Você não disse uma única palavra. No entanto, algo na sua simples presença altera a atmosfera. Os olhares se dirigem para você sem que faça esforço, como se um campo invisível emanasse do seu corpo e capturasse a atenção. Esse é o mistério do magnetismo. Não está no que você faz, mas no que você é, na energia que contém e projeta sem intenção aparente. Ao longo da história, filósofos, místicos e psicólogos tentaram decifrar este enigma, porque existem pessoas que, sem serem as mais belas ou eloquentes, possuem uma força irresistível. A resposta não está no superficial, mas no profundo. O magnetismo sexual é uma linguagem energética que se comunica além da mente racional. É a tensão entre o desejo e o autocontrole, entre a presença e a ausência, entre o que se mostra e o que se sugere. O fascinante é que esse poder não se trata de manipular ou de aprender técnicas externas de sedução. O verdadeiro magnetismo nasce de dentro, surge da integração das nossas sombras, do domínio dos nossos impulsos e da capacidade de irradiar plenitude ao invés de necessidade. É a diferença entre aquele que busca desesperadamente ser visto e aquele que simplesmente, ao estar em si mesmo, se torna impossível de ignorar. Neste vídeo vamos mergulhar nos segredos do magnetismo sexual, desde uma perspectiva esotérica, filosófica e prática. Veremos como antigas tradições entenderam esta força como um aspecto da energia vital, como a psicologia profunda explicou a fascinação inconsciente que certas pessoas despertam, e como você mesmo pode despertar esse poder adormecido no seu interior. Te mostrarei por que o magnetismo não é questão de beleza, mas de energia psíquica, porque o mistério seduz mais que a evidência, e como a tensão sustentada cria um campo de atração mais poderoso que qualquer gesto superficial. Descobrirá que o irresistível não se fabrica, se revela, e que o magnetismo verdadeiro não conquista corpos, transforma almas. Prepare-se, porque o que está prestes a aprender mudará para sempre a forma como entende a atração. Este não é um manual de sedução, mas uma iniciação a um conhecimento ancestral, a arte de conter, de irradiar e de vibrar com tal intensidade que sua simples presença se converta em símbolo. O magnetismo sexual não é um conceito moderno inventado por manuais de sedução ou séries televisivas. É, na realidade, uma ideia ancestral que atravessa culturas, religiões e correntes filosóficas. Desde os templos egípcios até os salões dos alquimistas, se compreendia que o ser humano irradia uma energia sutil, capaz de influir em outros corpos, emoções e mentes. No Antigo Egito, o magnetismo estava associado ao Ka, a força vital invisível que acompanhava cada indivíduo. Acreditava-se que os faraós e sacerdotisas podiam intensificar seu Ka mediante rituais, gerando uma aura que despertava reverência e desejo. Não era a beleza física que os tornava irresistíveis, mas a densidade energética que sua presença projetava. Na Grécia clássica, filósofos como Platão falavam de um eros divino, um fogo interior que podia elevar a alma tanto quanto arrastá-la à loucura. Não se tratava unicamente de atração física, mas de uma força psíquica que conectava os seres humanos com o eterno. Este eros, quando se continha e sublimava, se convertia em magnetismo, num poder capaz de inspirar devoção. Mais tarde, nas tradições orientais, especialmente no Tantra hindu e budista, se ensinava que a energia sexual
É a forma mais poderosa da força vital. A Kundalini não devia se reprimir nem se dissipar, mas transformar-se em consciência, num campo magnético que unia os praticantes com dimensões superiores de experiência. Aqui o magnetismo sexual era visto como uma arte espiritual, a de converter o desejo em presença e a atração em despertar. Na Idade Média europeia, enquanto a Igreja tentava silenciar e controlar o corpo, surgiram correntes esotéricas que exploravam em segredo este mistério. Os alquimistas falavam da conjunctio, a união dos opostos, tanto no laboratório como na alma humana. Essa tensão entre fogo e água, masculino e feminino, impulso e controle, era entendida como a faísca criadora, o mesmo motor do magnetismo que atraía não só corpos, mas também espíritos. Já na modernidade, figuras como Franz Mesmer popularizaram a ideia do magnetismo animal, sustentando que todos possuímos um fluido invisível que pode afetar os demais. Embora sua visão fosse desestimada como pseudociência, plantou a semente de um entendimento mais profundo. O que atrai não são os gestos superficiais, mas a vibração energética que projetamos. A psicologia profunda, especialmente com Carl Jung, retomou esta visão desde outro ângulo. Jung via no inconsciente um reservatório de símbolos e arquétipos que, ao se integrarem, geravam uma aura de plenitude. Uma pessoa que não foge de sua sombra, mas que a incorpora, adquire densidade, profundidade. E essa densidade se sente, se percebe, se traduz em magnetismo. Sim, a história revela um fio constante. O magnetismo sexual não se limita à atração erótica, mas sempre foi compreendido como um fenômeno espiritual, filosófico e energético. O eco da vitalidade interior, o fogo transmutado em presença, o mistério que desperta desejo não pelo que se mostra, mas pelo que se contém. O magnetismo sexual não é uma máscara, nem um truque aprendido diante do espelho. É um campo invisível que nasce da relação que você tem consigo mesmo. O que te torna irresistível não é o perfume que usa, nem as palavras que escolhe, nem mesmo a forma do seu corpo. É a energia silenciosa que habita por trás de tudo isso. E aqui está a chave. Não atrai pelo que mostra, mas pelo que contém. Pense nisso como um vaso, uma taça vazia. Por mais bela que seja, não desperta o desejo de beber. Em contrapartida, uma taça que contém um vinho profundo, com aromas que se insinuam, gera fascinação mesmo antes de ser provada. Assim acontece com as pessoas. A aparência é a taça, mas o que magnetiza é o conteúdo invisível. O magnetismo surge de um estado interno que não pode se fingir. A tensão entre o impulso e o domínio de si. Quem se deixa levar pela urgência, pelo desejo imediato de conquistar ou de chamar a nossa atenção, projeta ansiedade, necessidade, vazio. Isso repele. Mas quem contém seu desejo, quem o habita sem precipitá-lo, irradia uma força irresistível. É como o arco tensionado antes de soltar a flecha. Não é o disparo que gera a expectativa, mas esse instante de contenção em que toda a energia está acumulada, pronta para se liberar. O magnetismo sexual é essa contenção. Não entregar de imediato, mas habitar o poder do que ainda não se oferece. Outra característica essencial é a presença silenciosa. A maioria das pessoas, quando entra num espaço, sente a necessidade automática de justificar seu lugar. Falar demais, mover-se de maneira exagerada, buscar aprovação. Mas quem é magnético não explica nada. Pode permanecer em silêncio e, ainda assim, sustentar a atmosfera. Este é o segredo. O magnetismo não se impõe, se sente. É um tipo de presença que não depende do ruído nem das demonstrações. Ao contrário, quanto mais naturalidade e calma, maior é o campo de atração.
O fascinante não é quem tenta impressionar, mas quem simplesmente sendo, irradia a sensação de que não precisa de nada. O desejo não nasce do evidente, mas do sugerido. Tudo que se entrega por completo de maneira imediata perde valor. O magnetismo joga com o mistério, com a pausa antes de falar, com o olhar que não se dá o tempo todo, com o gesto que se sugere, mas não se completa. O inconsciente humano ama o inacabado. O que se resolve completamente se esquece. O que fica aberto, o que sugere mais do que mostra, permanece na mente. Assim, uma presença magnética não busca explicar nem revelar em excesso, mas deixar que o outro imagine, projete, complete. O magnetismo não conquista de frente, hipnotiza desde as sombras. Uma pessoa magnética não é alguém livre de medos ou sombras, mas alguém que as integrou. Jung dizia que o reprimido controla desde baixo, mas o integrado se transforma em densidade. Essa densidade é perceptível, se sente na maneira de falar, no ritmo da respiração, na firmeza do gesto. O magnetismo é a ordem interior que vibra para fora. Não se pode fingir porque o inconsciente do outro sempre o percebe. Um gesto vazio é como uma máscara barata. Em contrapartida, um olhar de alguém que atravessou seus próprios abismos transmite forças sem necessidade de palavras. Finalmente, o magnetismo vive na antecipação. A neurociência o confirma. O que acende o desejo não é a recompensa em si, mas a espera, a tensão do que está por vir. Uma pessoa magnética domina essa tensão. Sabe quando falar e quando calar, quando se aproximar e quando se retirar, quando olhar e quando desviar o olhar. É uma arte de intervalos. Igual que na música, não é a nota sozinha que comove, mas o silêncio que a precede. Assim acontece com o magnetismo. A fascinação nasce na espera, no que não se entrega de imediato, no que fica vibrando no ar. Descobrimos que o magnetismo sexual nasce da contenção, da presença silenciosa e do mistério sugerido. Mas ainda há aspectos mais profundos e paradoxais que definem esta arte invisível. Porque o magnetismo não é uma fórmula mecânica, é uma dança viva entre opostos, uma alquimia sutil, onde o desejo não se grita, mas se insinua. A maioria acredita que ser magnético significa estar sempre presente, ocupar espaço, preencher cada silêncio com palavras. Mas acontece o contrário. O magnetismo se fortalece na ausência estratégica. Quando alguém se retira no ponto álgido, não deixa um vazio, mas um eco. Se converte num fantasma que segue rondando na mente do outro. O inconsciente humano se agarra ao que não se resolve completamente. Uma história completa se esquece. Uma história interrompida retorna uma e outra vez. Assim funciona também o magnetismo. Quando dá um passo atrás no momento justo, provoca que a imaginação do outro continue a dança na sua ausência. E essa imaginação é mais poderosa que qualquer gesto explícito. O contato físico é um dos territórios mais sensíveis do magnetismo. Não é a quantidade de toques que seduz, mas a qualidade, a intenção e o momento. Um roce acidental pode não significar nada, mas um gesto breve, lento, carregado de presença, pode deixar uma marca indelével. O corpo percebe muito mais do que a mente raciocina. A temperatura da pele, o ritmo da respiração, a pressão de um gesto. Por isso, um toque consciente se converte num portal. Não porque seja explícito, mas porque está carregado de energia simbólica. É menos um movimento mecânico e mais uma linguagem ritual. O magnetismo também consiste em ler ritmos invisíveis. Não se trata de impor energia, mas de entrar em sintonia com a do outro. Como numa dança, o excesso de iniciativa pode quebrar a música, mas a passividade excessiva apaga a faísca. Quem é magnético percebe o instante oportuno, a cadência precisa.
Sabe quando se aproximar e quando se deter, quando falar e quando deixar que o silêncio diga tudo. Esta sensibilidade se chama sincronização emocional e é talvez um dos segredos mais profundos. Adaptar-se ao campo do outro sem perder o próprio centro. O desejo morre na rotina. O familiar reconforta, mas o repetido até o cansaço adormece. O magnetismo, em contrapartida, vive no fio entre o conhecido e o misterioso. Por isso as pessoas magnéticas não repetem sempre o mesmo gesto, o mesmo olhar, a mesma energia. Às vezes são fogo, outras vezes são calma. Às vezes avançam, outras recuam. Não é inconsistência, é variação inteligente. Assim como a música alterna notas altas e baixas para manter a sua atenção, a presença magnética se transforma com fluidez. Nunca entrega o mesmo padrão duas vezes, porque sabe que o inconsciente humano precisa de surpresa para manter vivo o desejo. Além da mente consciente, o magnetismo ativa os centros mais antigos do cérebro, aqueles ligados ao instinto, ao olfato, à pele. Não falamos só de atração erótica, mas de algo mais arcaico, mais visceral. Um olhar sustentado um segundo a mais do que o esperado. Uma pausa antes de pronunciar uma palavra. Um movimento pausado ao entrar num espaço. Tudo isso acende circuitos que não precisam de lógica, porque falam diretamente ao corpo. O magnetismo sexual não é sedução superficial, é o despertar de um instinto adormecido. E o consegue não desde a urgência, mas desde a calma. Porque quem se precipita gera tensão negativa. Quem espera, quem observa, quem domina o intervalo, desperta uma eletricidade que se sente no ar. O mais profundo do magnetismo não é o que se mostra, mas o que se deixa incompleto. Um gesto sugerido, uma história não terminada, um olhar que não revela toda a sua intenção. Essa incompletude é a que alimenta a fascinação, porque o desejo não se move pelo que já temos, mas pelo que sentimos que está perto, porém, ainda fora de alcance. Neste sentido, o magnetismo é uma forma de alquimia psicológica. Converte o cotidiano em símbolo, o óbvio em mistério, o simples em profundidade. Não se trata de conquistar corpos, mas de se converter num arquétipo vivente, numa presença que o inconsciente do outro reconhece como algo que precisa tocar para se completar. O magnetismo sexual não é um dom exclusivo de uns poucos escolhidos, nem uma herança genética reservada à sorte. É uma energia latente em todos os seres humanos, esperando ser cultivada. O irresistível não se fabrica, se desperta. E para despertá-lo, é necessário treinar corpo, mente e espírito como se fossem um único instrumento. Primeiro, cultive o silêncio interior. O ruído mental apaga o magnetismo. Uma mente que corre atrás de pensamentos, preocupações e ansiedades projeta caos para fora. Por isso, o primeiro passo é aprender a habitar o silêncio. Dedique cada dia alguns minutos à meditação, à respiração consciente ou à contemplação da natureza. Quem domina sua mente não precisa forçar sua presença. Se torna magnético porque transmite calma num mundo cheio de ruído. Segundo, integre sua sombra. O magnetismo nasce da plenitude, e a plenitude se consegue quando aceitamos tanto a luz como a sombra. Não tente ocultar seus medos, sua vulnerabilidade ou seu desejo. Observe-os, reconheça-os e os faça parte da sua história. Quem integra suas sombras deixa de projetá-las nos demais e ganha uma profundidade que o inconsciente coletivo percebe como fascinante. A sombra assumida não enfraquece, fortalece. Terceiro, domine a arte da presença. A maioria das pessoas habita mais no passado ou no futuro que no presente, mas o magnetismo sexual surge do aqui e agora. Quando fala, fale com todo o seu ser. Quando olha, olhe sem distrações. Quando escuta, faça-o de verdade.
Essa intensidade no simples é o que faz o outro sentir que o mundo desaparece quando está com você. Quarto, trabalhe com sua energia vital. O magnetismo sexual é, em essência, energia vital. Cuide do seu corpo como o templo onde essa energia habita. Alimente-se com consciência. Exercite sua vitalidade. Respire profundamente. Aprenda também a conter sua energia sexual, ao invés de dispersá-la constantemente. Essa contenção não reprime, transforma. Quem guarda seu fogo interno se converte num sol que irradia sem esforço. Quinto, jogue com o mistério. Não mostre todas suas cartas de imediato. Aprenda a arte de sugerir mais do que revela. O magnetismo vive no inacabado, no que deixa espaço à imaginação. Não se trata de manipular nem de ocultar, mas de compreender que o mistério é alimento para o desejo. A chave está em dar o suficiente para atrair e reservar o suficiente para intrigar. Sexto, pratique a autenticidade. O magnetismo se desvanece quando tentamos ser alguém que não somos. A autenticidade é paradoxalmente o mais raro e o mais atrativo. Quando um ser humano se mostra tal qual é, sem disfarces desnecessários, transmite confiança. E a confiança é o solo fértil onde cresce o magnetismo. O magnetismo sexual não é uma técnica que se aplica de maneira pontual. É um modo de vida. É viver em silêncio interior, com presença total, com energia contida e com autenticidade. Quem aprende a encarnar estes princípios não precisa perseguir a atenção. Se converte no centro natural dela. A jornada que percorremos nos mostra uma verdade simples e, ao mesmo tempo, profunda. O magnetismo sexual não é um adorno, é uma força vital. Não se trata de sedução superficial, nem de fórmulas instantâneas para conquistar. É a expressão da sua energia mais íntima, contida, refinada e projetada para o mundo. Vimos como ao longo da história, sábios e tradições compreenderam que este magnetismo é a manifestação de uma energia universal. A faísca de Eros na Grécia, o Ka no Egito, a Kundalini na Índia, o magnetismo animal no Ocidente. Diferentes culturas, diferentes linguagens, mas um mesmo núcleo. A presença que transforma, a aura que desperta desejo, respeito ou admiração sem necessidade de esforço consciente. O magnetismo sexual não depende da beleza física nem da perfeição externa. Depende da coerência interna. Quando o desejo se contém ao invés de se dispersar, quando o silêncio interior se cultiva ao invés do ruído, quando a sombra se integra ao invés de se reprimir, acontece algo quase mágico. O ser humano se converte em centro de gravidade. Sua simples presença organiza o espaço, atrai olhares, gera expectação. E aqui está o paradoxo final. Quem busca ser irresistível, não o é. Quem não precisa sê-lo, o irradia naturalmente. O magnetismo não se mendiga, se encarna. Não surge da urgência de ser visto, mas da plenitude de estar em si mesmo. O irresistível não nasce da carência, mas da abundância interior. Imagine o que significaria para sua vida caminhar com essa serenidade, entrar numa sala e não se preocupar em ser aceito, porque sua simples energia já comunica mais que qualquer palavra. Falar pouco, mas com uma intensidade que faz cada frase permanecer vibrando no ar. Olhar não para pedir, mas para entregar. Essa é a verdadeira atração, não a que captura corpos, mas a que desperta almas. O magnetismo sexual é um lembrete de que a energia mais poderosa não é a que se mostra de golpe, mas a que se insinua, a que se contém, a que se guarda até o momento preciso. Como a lua que não precisa gritar para iluminar, como o fogo que arde em silêncio, mas transforma tudo que toca. E agora uma decisão é sua. Pode continuar buscando técnicas superficiais, ou pode se atrever a praticar esta arte ancestral, cultivar silêncio, integrar sua sombra, refinar sua energia vital,
sustentar a tensão criativa entre o que dá e o que reserva. Se o fizer, descobrirá algo surpreendente, que não precisa perseguir ninguém, porque o mundo mesmo começará a girar em direção a você. Em última instância, ser irresistível não é conquistar outros, é conquistar a si mesmo. O magnetismo é o eco da sua vitória interior, a marca que deixa um ser humano que aprendeu a conter seu fogo e a irradiá-lo em cada gesto. Quando você vibra em plenitude, o inevitável acontece. Você se torna magnético, você se torna irresistível.